Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo o Enorte TV. Hoje o nosso Everest vai ser muito especial. Isso porque nós vamos mostrar um pouquinho, cada cantinho aqui da nossa casa, que é um lugar que a gente se reúne para louvar nosso Deus, que a gente reúne em comunidade aos sábados e durante a semana também. E eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer um pouquinho do nosso espaço. E isso porque a entrevistada de hoje gosta muito de passar o sábado aqui, nessa casa, porque ela sente mais perto de Deus, sente um ambiente gostoso, e por isso nós estamos aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho dela. Ela é casada, tem 2 filhos, é natural de Belo Horizonte. A comida que ela mais gosta, gente, acreditem se quiser, é salada. Eu acho que eu nunca falei que algum entrevistado aqui do Everest gostasse de salada, mas ela gosta de salada. E a salada dela tem que ser bem colorida. O hobby dela é estar com a família, ela adora estar com a família, passar momentos com eles, fazem cultos todos os dias, de manhã e à noite também. E como profissão, ela cuida das crianças, ela tem um hotelzinho. É um momento muito bacana também, porque os pais podem trabalhar tranquilo e deixar a criança com ela, que ela vai cuidar das crianças ali da melhor forma possível. Ela é casada com o Marcos, eu tô falando da Alânia. Prazer estar aqui, Sofia. Muito obrigada pelo convite. E falar para vocês e compartilhar do amor de Jesus é muito bom. Muito obrigada pela oportunidade. Ô, Alânia, eu que agradeço a sua presença aqui, poder compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência de vida. Isso é um privilégio para nós. Nós estamos aqui agora, pessoal, na área de lazer da casa. Nós estamos aqui perto da piscina, da entrada da piscina. Aqui também a gente tem um espaço gourmet, onde a gente faz reuniões, faz comidas gostosas, a gente, né, passa bons momentos aqui divertindo e comendo também. E aqui também tem uma quadra de peteca, onde o pessoal pode praticar um pouco de esporte. É um espaço muito gostoso da casa, onde nós passamos momentos muito agradáveis, né? Verdade. E agora, para a gente poder conhecer, entrar realmente na história da Alane, eu quero saber, Alane, como é que você conheceu Jesus? Como é que foi essa descoberta? Sim. Foi um momento muito especial para mim. Desde pequena, eu tinha um tio que ele tinha uma banda e tocava em barzinhos. E minha mãe era um ambiente familiar, então minha mãe ia e me levava. E até os 10 anos, até os 11, né, quando eu completei 11 anos, eu frequentava, ia com a minha mãe. Mas teve um domingo que eu disse: mãe, hoje eu quero ir na igreja. A senhora me leva? E eu estava muito ansiosa, eu estava com muito desejo, uma coisa intensa. Só quem tem vontade de vir e tem esse encontro com Jesus sabe o que eu senti nesse dia. Do nada, assim, você falou? Sim, a vontade foi muito grande. E eu fui na igreja no domingo, e chegando lá, era uma igreja na rua da minha casa, e chegando lá, o pregador falou, né, do amor de Jesus e perguntou se tinha alguém que queria aceitar Jesus. E eu senti uma vontade muito grande, aquilo eu tremia e falava por dentro: eu quero, mas não tinha coragem de levantar. Mas no momento que eu senti aquela intensidade, que eu quero me levantar, mas eu tenho vergonha de ir lá na frente, a igreja ficou branquinha, eu não vi mais ninguém, e eu vi Jesus no corredor assim, me chamando: vem. E foi no momento que eu levantei e fui, que eu não via mais ninguém, então eu tive a Perdeu a liberdade de ir, vergonha? né? Não tive mais vergonha e fui. Na hora que eu cheguei lá na frente, depois da oração, que eu abri os olhos, que eu fui ver a igreja, eu não sabia nem como voltava mais, porque eu tinha sentado no último banco. Mas a partir daquele momento, com os 11 anos que eu aceitei Jesus, a minha vida foi transformada por ele. E nesse instante, um dos versos que eu decorei nos primeiros momentos assim, da minha conversão foi João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu criei nesse Jesus maravilhoso e eu aceitei ele como meu Salvador. E aí começou a transformação da minha vida. E tem alguns textos que eu gostaria, posso compartilhar? Que foi intenso na transformação da minha vida. Um deles está em Mateus 5, no versículo 13 e 14, que diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E através desses versos, eu pedi a Jesus em oração que ele transformasse a minha vida por dentro e por fora.
eu falei com o Senhor que onde as pessoas me vissem, se elas não tivessem a oportunidade de conversar comigo, que por fora, de longe, elas falassem, ali vai uma cristã. E aí Jesus transformou a minha vida. Eu andava completamente diferente do que eu ando hoje. Então, as pessoas que me conheciam, elas viram a diferença na época que algo diferente tinha acontecido na minha vida. Né? Hoje é mais comum, as pessoas já estão acostumadas comigo. Mas foi um impacto naquela época. Eu tinha 11 anos e a partir de ali minha vida foi transformada. Então, algumas coisas que eu não faço hoje, mesmo que sejam comuns, foi porque naquela época Jesus, né, transformou e retirou. Não, e muito novinha, né? Com 11 anos, você já aceitou Jesus, assim, com uma maturidade muito grande, né? Verdade. E aos 14 anos, você já recebeu um chamado de Deus através de um sonho para já começar a ser essa mulher missionária que você é. Amém. Como é que foi esse chamado de Deus aos 14 anos de idade? Então, Sofia, eu comecei a sentir necessidade de Deus na minha vida. Eu comecei a orar mais, a buscar mais e pedir que Deus fosse meu melhor amigo, meu conselheiro. E na palavra de Deus em Mateus diz que ide por todo mundo e pregar o evangelho, né? Fazendo discípulos e falando desse amor, do mesmo amor de Jesus que me alcançou, eu quero e almejo que outras pessoas conheçam esse amor maravilhoso de Jesus. Então, em sonho, Deus me mostrou, era um sargento, um amigo da família, que ele tinha morrido sem conhecer o amor de Jesus. E eu fiquei muito triste, eu acordei muito assustada e disse, eu tenho que falar do amor de Jesus para essa pessoa. E preparei então uma mensagem, né, uma lição. Eu nessa época ainda não era adventista, mas eu estudava muito a palavra e falei com ele, que eu tinha sonhado com ele, que eu gostaria de conversar com ele. Então ele marcou comigo na minha casa, num domingo à tarde. Ele deve ter ficado curioso, né? Ficou uma curioso. Criança de 14 anos querendo conversar comigo, né? E eu fiquei muito temerosa. Naquela época ainda os policiais eram respeitados, né? Uai. Mas eu sabia que se foi o Senhor que me mostrou que algo, né, era para mim ter falado do amor de Jesus para ele. E eu então contei para ele o sonho que eu tive e falei do amor de Jesus, o quanto Jesus o amava, que tinha morrido na cruz por ele e que queria salvá-lo também. E ele me disse que não tinha ouvido ainda, né, falar do amor de Jesus, foi a primeira vez, ele ficou muito emocionado. E eu peço a Deus que ele seja salvo, né, pela misericórdia do Senhor. Com certeza, sim. A sementinha está lançada no coração dele, né? Amém. Agora, essa menina é muito precoce, porque aos 14 anos também, ela já orava pedindo a Deus um esposo abençoado, né? Eu falei assim, gente, mas quanta maturidade com 14 anos de idade. Sofia, eu orei a Deus, falei com o Senhor que eu queria que ele preparasse para mim um esposo que fosse um ungido dele, um servo fiel dele. E falei com o Senhor que eu ia esperar a resposta na palavra. E Deus, desde 11 anos que eu oro a Deus, ele me responde na palavra. E eu abri a Bíblia e Deus disse, vai e unge, pois este é ele, é belo e de belos olhos. E eu falei, então tá, Senhor, essa é a característica então da pessoa que o Senhor preparou para mim. E eu conheci uma pessoa, ele era de belos olhos, eu achei que era ele, nós namoramos 1 ano, e eu fiquei noiva, só que meu avô não gostava muito dele. E isso me preocupou. Às vezes a gente tem a dificuldade de respeitar os mais velhos, seja os pais, seja o avô, e eles têm uma experiência de vida. Eu não compreendia por que meu avô não gostava, mas eu comecei a orar, isso me preocupou, e eu comecei a orar pedindo a Deus uma resposta, porque como que eu ia me casar com uma pessoa, eu gostaria que todos da minha família gostassem dessa pessoa. E comecei a pedir a Deus respostas. E Deus me mostrou em sonho que não era ele. E interessante que aí eu terminei, né, o relacionamento, e eu tinha marcado, se eu tivesse casado, eu teria casado dia 3 de setembro. E eu conheci o Marcos, que é meu esposo hoje, no dia 4 de setembro. E foi um presente de Deus, nós vamos fazer agora em maio 19 anos de casado, eu louvo o Senhor pela vida dele, e eu tenho certeza que ele foi o escolhido de Deus para minha vida, e os irmãos que conhecem ele sabem que ele é de belos olhos, então se cumpriu a palavra, né? É isso que eu ia falar. E eu louvo o Senhor por isso. A palavra se cumpriu do jeitinho que Deus falou, né? Amém. Às vezes não era aquele, que o coração às vezes também se engana, né? Mas
com a sabedoria de Deus ali, você buscando, Deus te mostrou realmente, né, e te deu um casamento virtuoso aí. Então eu gostaria de dar uma dica, né, para os jovens que ainda vão se casar. Aí, moças solteiras, homens solteiros, atenção. Hoje o Senhor, Ele está para cuidar de nós, e a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Então, até no relacionamento, se você pedir a Deus orientação, Ele vai estar te orientando, Ele vai estar te mostrando se essa pessoa que você tem escolhido é o homem ou é a mulher de Deus para a sua vida. Então, ore ao Senhor e confie nele, que Ele vai te provar isso, vai te mostrar para você ser muito feliz no seu casamento. Amém. E agora nós vamos conhecer um outro espaço da casa. A Alane tem um trabalho aqui muito bonito com as crianças do Jardim de Infância. São quantos anos que eles têm? É de 3 anos a 6. É uma turminha muito fofa, que estão aprendendo desde pequeno o amor de Jesus. Fofa e enérgica. Muita energia, né? E nós temos a salinha do hall, né, que são crianças de 0 a 3 anos, que as professoras estão ali unicamente para ensinar do amor de Jesus, contando histórias da Bíblia e ajudando os pais que têm interesse de vir e participar. Você é um convidado também para estar participando, vai ter pessoas cuidando dos seus filhos enquanto você adora o Senhor. E tem a minha sala dos adolescentes, né? Sim, dos juvenis, que é a partir de 9 anos, de 9 a 15, eles estão ali na salinha. E que você se sinta à vontade, se tiver um adolescente, um juvenil, esteja à vontade para vir conhecer e participar também dessa classe bíblica que ensina esses jovenzinhos desde pequeno o caminho que eles devem andar. E é um auxílio muito grande para os pais também na educação dos filhos. Sim, porque já começa a ensinar um pouquinho para eles como entregar a vida a Deus, porque nesse mundo, do jeito que está, a gente precisa muito de ter Jesus ao nosso lado. Então as crianças e os jovens, né, os adolescentes, já começam a aprender um pouquinho disso. Então aqui estamos nós, no Jardim da Infância, o espaço que a Alane faz um trabalho aqui no Enote. Essa mesinha aqui é onde as crianças ficam reunidas? Aqui elas fazem atividade. Tem as atividades que é de acordo com cada lição, cada história da Bíblia. E aí elas sentam aqui em círculo para a gente contar a historinha do amor de Jesus para ela, algum tema da Bíblia. Que bacana, Deus continue abençoando esse trabalho aqui, que eu tenho certeza que as crianças ficam loucas para participar aqui desse momento, né? Graças a Deus. Muitas brincadeiras também, né? Mas agora, Alane, depois que você casou com o Marcos, vocês passaram por muitas experiências espirituais, né? A gente percebe que você é uma mulher assim, que dialoga com Deus o tempo todo, tem uma comunhão muito grande com Ele. E teve uma experiência de vocês em que ele tinha que participar de uma estação de transporte e ele jogou a bomba no seu colo, né? Como é que foi essa bomba aí? Como é que nós temos o hábito de compartilhar, mesmo que seja na profissão dele, seja alguma coisa só dele, ele sempre compartilha. E ele então participou de uma licitação e passou nela. Só que nós decidimos não continuar, né? E ele falou, então nós não vamos prosseguir. Só que os amigos dele que participou e passaram também, eles falaram, não, Marcos, você tem que... vai ser uma coisa boa, vai ser bacana. E ele, então, arrumou a documentação, falaram que era uma boa oportunidade, e realmente ele era, né, aos nossos olhos eram. E ele organizou toda a documentação, mas como a gente já tinha combinado que ele não ia participar, não ia dar prosseguimento, então ele desistiu. Só que no último dia, os amigos dele falaram, olha, hoje é o último dia, não, você vai levar, você fez tudo certinho, você passou, leva os documentos lá no banco para você dar entrada, né, para dar prosseguimento. Então ele foi lá em casa, ele saiu do trabalho, foi lá em casa e falou assim, olha, eu trouxe a documentação, eu já organizei tudo, hoje é o último dia para levar toda a documentação no banco. Último dia? No último dia. E... por incentivo dos amigos, né? Porque entre nós a gente já tinha decidido, mas como ele levou, ele disse assim, olha, se você achar por bem você vai lá no banco e dá a entrada, que aí a gente vai comprar o que tem que comprar. E se você achar que não, você não precisa ir. E ele foi para o trabalho, isso eram 11 horas da manhã. E aí eu comecei a ficar desesperada, porque eu falei, olha, se eu não for e for uma coisa boa, ele vai falar, e você que não foi, tá vendo? Todos os meus amigos participaram e montaram o negócio deles e eu não.
E se eu fosse e não desse certo, ele ia falar, a culpa era sua. Então, eu fui para o joelho, fui clamar ao Senhor, né? Porque em decisões importantes da nossa vida, nós temos que colocar nas mãos de Deus. Ele sabe do futuro, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, eu fui e orei e falei, Senhor, eu preciso de uma resposta e essa resposta eu preciso que seja hoje e agora, porque o banco vai fechar 4 horas da tarde, já era 11 e alguma coisa, e eu preciso ter a resposta do Senhor. Se o Senhor falar que eu posso ir, que vai ser bênção, eu vou levar a documentação lá, que eu vou confiar no Senhor, que eu sei que vai dar certo. Mas se o Senhor falar não, eu não vou, porque quem sabe do futuro é o Senhor. E eu preciso de uma resposta, e eu comecei a ficar desesperada. Senhor, por favor, eu preciso te ouvir, eu preciso que o Senhor me fale comigo. E eu fui e abri a Bíblia, e aí eu já estava chorando muito, que eu precisava da resposta, e eu não conseguia ler. Eu disse, Senhor, eu não estou conseguindo ler, eu não tô conseguindo entender o que está escrito, por favor, Senhor, me ajude. E eu não parava de chorar, então meus olhos ficam nadando na água, e eu não conseguia ver nada. E eu estava ajoelhada nos pés da cama, e Jesus apareceu do lado da minha cama, eu vi as vestes brancas, aquela órgão assim, da manta dele, e ele disse para mim, e a resposta foi não, que não era para ir. E aí eu chorei mais ainda e agradeci, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter me respondido. E quando eu terminei a oração, que eu acalmei, sentei na cama, eu tinha deixado, e a mesma coisa que Deus tinha me falado, Jesus tinha me falado, que eu ouvi, porque eu não conseguia ler, eu li. E era a mesma coisa, que o Senhor tinha confirmado que não era para a gente. Você não lembra exatamente do versículo, não. Né? Mas, por exemplo, Deus não falou assim, Alane, não entre na licitação. Como é que foi o versículo? Assim? Quais as palavras, mais ou menos, que tinha no versículo? Que era para não endividar, que não era para ficar fadigado, ansioso com o dia de amanhã. Foi nesse tema. E então eu não fui no banco. Quando o Marcos chegou do trabalho à noite, eu mostrei, perguntei, e aí, você foi no banco? Eu disse, não fui. E olha aqui, Deus falou pra gente isso. E mostrei a palavra para ele. E ele entendeu. E o maravilhoso, nós não questionamos, nós compreendemos que não era da vontade de Deus. Passou 2 anos. E Deus mostrou pra gente, o prefeito na época cancelou essa licitação, tinha dado certo, todos entraram, então muitas pessoas ficaram endividadas, muitos perderam o que tinha feito. Então nós compreendemos, depois de 2 anos, o porquê que Deus tinha falado não pra gente. A princípio, aos nossos olhos, seria bênção, era um negócio maravilhoso, mas Deus sabe de todas as coisas. Vocês poderiam até ter pensado, poxa Deus, como é que você não quer isso pra gente? Isso vai ser bom pra nós, né? Financeiramente vai ajudar. Até questionar um pouco a Deus, né? Mas depois lá na frente Deus mostrou. Nós aprendemos que Ele nos ama. E Ele sempre vai fazer o melhor pra nós. Então, se o Senhor falar não, aceite o não de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor. E Ele sempre vai fazer o melhor para os seus filhos. E daí 2 anos a gente ter a resposta foi maravilhoso para nós, para aumentar a nossa fé, para a gente confiar que o Senhor sempre vai estar nos guardando. Com certeza. E começou, né, com 14 anos o trabalho missionário e continua até hoje, né? A gente tem, você vai contar um pouquinho aí pra gente como é que te move a fazer esse trabalho missionário, né? E como é que ele está sendo feito? Tá. Bem, a primeira coisa, o porquê que eu faço esse trabalho é pelo amor que Ele tem por cada um de nós. Quando Jesus me chamou, quando Jesus morreu na cruz para me salvar, isso me motiva, isso me dá alegria, isso me emociona, de saber que tem um Deus maravilhoso que nos chama todo o tempo. Então, como eu fui chamada, que eu fui aceita por Jesus, quantas pessoas, né, precisam desse amor intenso, que é único, né, um amor que cuida, que nunca desampara. Às vezes a gente fala, Deus esqueceu de mim. Deus está pertinho de você e às vezes nós que não estamos vendo ou não estamos sentindo, né, o mover dele em nossa vida. Até nas coisas que às vezes não são boas para nós, é porque Deus está nos chamando para algo e a gente não compreende isso. Então, como eu tenho a dificuldade assim, para chegar na pessoa, falar assim, eu vou evangelizar tal pessoa, eu fiz um propósito com Deus, então sempre eu faço um voto, falo, Senhor, eu vou evangelizar tantas pessoas, porque aí eu tenho que cumprir. Se eu prometi algo para Deus, eu tenho que cumprir. E isso me move para mim poder ir fazer o trabalho, porque eu fiz o compromisso com Deus. Então eu tinha falado com Deus,
uma experiência que eu ia fazer um estudo com 5 pessoas. E aí depois eu fiquei, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou falar do amor de Jesus para essas pessoas? E então eu usei uma tática e consegui, né, começar a fazer o estudo com essas pessoas, que foi uma bênção na minha vida, que sempre quando a gente fala de Jesus, nós aprendemos mais do que ensinamos, né? Nós renovarmos a nossa fé através do amor de Jesus é maravilhoso. E nesse voto que eu fiz, eu falei com você, eu queria falar com 5, consegui falar com 10 pessoas. Amém. E falar para pessoas que ainda não tinham conhecimento, e elas saber o quanto Jesus a ama, é maravilhoso. Isso dá alegria pra gente. E isso me motiva. Então é maravilhoso. Tem um aniversário também de um filho seu, que você fez uma festinha Foi. evangelística também? Como é que foi? O Lucas, ele fez 2 anos, quando ele completou 2 aninhos. Para os meus vizinhos, eu falei, já sei como que eu vou fazer a festinha dele. Festa de aniversário, é raro os seus amigos faltarem, né? Então eu disse, eu vou fazer a história da Arca de Noé. Aí o tema foi da Arca de Noé, os desenhos, o bolo, aí a mesa ficou cheia de bichinhos. Aí tinha um fantoche que contava a historinha para as crianças, de como foi, né, que Deus falou com Noé, e Noé fez a arca, construiu a arca. Então isso foi uma forma de começar a evangelizar. E o interessante, a palavra de Deus diz o tanto que as nossas palavras têm poder. E nós, às vezes, não temos conhecimento disso. Então, no aniversário do Lucas, né, a gente fez a oração e eu disse assim para os amigos, olha, no próximo aniversário do Lucas ele vai ter um irmãozinho. Eu não tinha programado, mas foi tão fervorosa, profetizei aquela bênção, que aí o Lucas, faltando um dia para fazer 3 anos, Gabriel nasceu antes, para no dia do aniversário do Lucas ele ter um irmãozinho. Então nós, principalmente como filhos de Deus, a gente tem que saber o que fala. Amém, que foi bênção, né? Com certeza. Mas nas palavras há poder. E a palavra de Deus diz isso. Então que nós possamos falar bênçãos, tanto para a nossa vida como para os nossos familiares. Agora, quando a gente começa a colocar assim, né, nas mãos de Deus e ter essa comunhão intensa com Deus, muitas vezes Deus sacode a gente, né? Chama a gente para alguma coisa que a gente não está querendo. E você passou por isso, né? Deus falou assim, Alânia, sai dessa casa, vai para outra casa, que eu vou mudar a sua vida para melhor. E com certeza, né, nós humanos, a gente fica assim, poxa, nossa, será que mudança é tão complicado, né? A fé abala. Como é que você passou por isso? Bem, Deus sempre me mostra as coisas em sonhos. E é maravilhoso quando você permite Deus conduzir sua vida. Então, às vezes, a pessoa fala assim, mas isso nunca aconteceu comigo. Aí eu pergunto, mas você deixa Deus conduzir sua vida? Você dá espaço, você autoriza Ele a conduzir sua vida? Quando eu aceitei Jesus, eu pedi que Ele conduzisse a minha vida. E eu fui aprendendo aos pouquinhos como permitir, porque às vezes a gente quer tomar, né? Não, eu vou resolver isso aqui. E Deus me mostrou em sonho, Deus disse para mim, olha, você vai mudar e eu vou mudar a sua vida. E quando eu acordei, geralmente, todas as vezes que eu sonho, quando Deus falando comigo, é na hora de eu acordar. Então eu sonho e eu acordo, eu já acordo com aquilo na mente. E eu ajoelhei e em silêncio eu falei, Senhor, se o Senhor está me mandando mudar, porque o Senhor tem um propósito, um plano na minha vida. Então, para mim saber, né, onde o Senhor quer que eu more, eu não vou escolher a cidade, nem o bairro, nem o estado, onde o Senhor quiser eu vou. Mas eu quero que a casa seja arejada e não tenha viga no portão. Nessa oração eu fiz em silêncio, só eu e Deus, porque eu queria ter certeza de que quando eu encontrasse essa característica, era lá que Deus queria que eu estivesse. E então eu comecei a procurar, isso foi numa segunda-feira. Aí eu falei com o Marcos ficou assustado. Como assim que nós vamos sair da nossa casa, nós vamos pagar aluguel, para que nós vamos fazer isso? Eu falei, Marcos, se Deus mandou, é porque Ele tem um propósito. E aí ele falou, então você pode olhar, você resolve tudo. E aí eu coloquei para o Senhor para me ter certeza de que era do plano dele aonde fosse. E na segunda-feira eu já comecei a olhar, olhei em imobiliárias, e por perto, em outros bairros. E aí eu liguei para uma amiga minha e disse, olha, eu estou querendo mudar, se você souber de alguma coisa você me fala. Aí ela disse que tinha uma casa, eu fui olhar, mas não deu certo. Ela disse, já que você está aqui, vamos então no imobiliário. E eu fui no imobiliário e eles falaram, tem bem longe o bairro. E eu disse, tudo bem então. Quando eu cheguei lá na casa, a casa era arejada, ampla,
e não tinha viga no portão. Viga porque meu marido trabalha com uma van de teto alto, então ele precisava passar com ela. E geralmente em todos os portões tem viga. É raro você encontrar um portão que não tenha, só pelo propósito de Deus mesmo. E então eu ajoelhei lá na sala mesmo dessa casa e agradeci ao Senhor. Disse: Senhor, se for essa casa que o Senhor tem preparado para nós, se for neste lugar, né, eu não conhecia o bairro, não conhecia ninguém ali naquela região. E eu falei: se for, o Senhor prepara tudo, que dê tudo certo. Isso era numa quarta-feira, na quinta-feira a gente já tinha resolvido tudo. Então eu compreendi que era do propósito de Deus. Nós mudamos para lá na terça-feira, a gente ia mudar no domingo, acaba mudando na terça-feira. E aí começou uma nova história, Deus mudou a nossa vida. E eu não questionava com Deus, mas eu queria compreender por que Deus não tinha mandado a gente para lá. Eu fiz estudo com pessoas também que não conhecia a verdade, que não conhecia a palavra de Deus e que, de certa forma, a palavra mudou a vida dessas pessoas. E foi maravilhoso, um casal que eles não tinham muito diálogo, eles não tinham muita convivência assim, de compartilhar as coisas, começaram a compartilhar. Ele falou, ele tinha imagens em casa e algumas coisas. Ele disse que depois que ele aprendeu a palavra de Deus, ele ia querer conhecer mais a verdade. Isso foi maravilhoso. Então eu compreendi, eu agradeci o Senhor, falei: Senhor, só por essas pessoas terem estudado e conhecido a tua palavra, eu já entendi o porquê que eu vim morar aqui. E aí depois de 2 anos, hoje eu compreendo que teve mais um propósito, né? Eu morava do lado da casa da minha mãe e eu sei que se eu não tivesse saído para a gente ter essa distância, eu acho que seria mais difícil para mim a perda dela hoje. Então, eu sei que tinha mais um propósito do que eu sabia. E eu agradeço a Deus por isso, pelo Senhor ter nos preparado para isso também. E foi isso, essa experiência. Deus prosperou a nossa vida também. Quando obedecemos, quando fazemos a vontade do Senhor, o Senhor te abençoa não só espiritualmente, emocionalmente, mas o Senhor te abençoa materialmente também. E nós fomos abençoados em todas as áreas. E eu sou agradecida ao Senhor por isso. O hotelzinho também. O hotelzinho surgiu lá. Então foi outro presente de Deus para mim, que foi um trabalho, uma porta que Deus abriu, e a porta que Deus abre ninguém fecha. Depois de 2 anos eu voltei, né? Eu construí uma outra casa e nós voltamos para perto da minha mãe, que foi uma bênção também. O Senhor autorizou a gente voltar e ela ficou muito feliz, e eu não sabia que seriam os últimos anos da vida dela, né? Então é uma experiência assim de você saber que Deus está conduzindo a sua vida, e isso é maravilhoso. Ele sabe de todas as coisas. E é maravilhoso você deixar Deus conduzir a sua vida, porque Ele sempre faz o melhor. E Ele nos prepara para aquilo que a gente não sabe que vai acontecer. E é maravilhoso ver também como é que vocês, né, se entregam a Deus dessa forma, aceitam, né, os desafios que Ele coloca, que a princípio é desafio para nós, né, tipo homens de pequena fé, mas no final das contas são bênçãos, né, que Ele tem reservado para nós. E às vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto para ter acesso a essas bênçãos. Nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, do nosso Everest. E agora nós viemos para um outro local especial da casa, que é a nossa varanda de inverno. É um local bem tranquilo, bem reservado, né? Um lugar ideal para a gente poder começar a conversar sobre o Everest, o ponto alto realmente com Deus que a Alânia teve e tem, né? Mas antes disso, eu queria até dar uma mudada um pouco, gente, porque eu gostaria muito que a Alânia falasse para todos nós como que é essa experiência espiritual que você tem com Deus. A gente percebe, né, pelo que eu conversei com você e pelo que a gente conversou até agora também aqui, que todos vocês puderam ouvir, você tem uma vida muito bacana com Deus, muito íntima com Deus. Ele, né, conversa com você, mostra o que deve fazer, qual decisão tomar. E assim, eu sei que isso está disponível a todos nós, né? Como que a gente pode também ter acesso a Deus dessa forma que você tem, né? Sim. É a comunhão, né? Quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós queremos ouvir a voz dele, né? Hoje nós não temos a oportunidade de ouvir como Moisés ouviu, mas nós temos a palavra, que Deus nos fala através da palavra. Em sonho ele pode nos mostrar também. E é importante que a cada momento, quando você ora, você sinta que Deus está ali te ouvindo.
Porque às vezes a gente pode estar orando e falar, mas nem sei se minha oração chegou. Então, quando você conversa igual eu estou conversando com você, eu sei que você está me ouvindo. E você vai me falar, eu vou ouvir também. Assim tem que ser a nossa vida com Deus. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que orar, ter a certeza de que Ele está falando conosco e você esperar Ele falar com você. Ou você ter essa oportunidade, como eu, desde 11 anos que eu faço isso, então Deus fala comigo na palavra. E eu espero, eu busco na palavra e Ele me responde. Porque se é a palavra de Deus, eu tenho que crer que Ele vai falar comigo. Cada dia. E como é que é? Você faz uma oração e abre a Bíblia? Eu faço uma oração. Se for alguma resposta que eu estou pedindo a Deus, eu peço, Senhor, por favor, eu preciso ouvir o Senhor falar comigo, se é da tua vontade ou não. E abro a Bíblia e Deus fala comigo e me dá entendimento. Se eu não entendo, não compreendo, eu falo, Senhor, por favor, eu não estou compreendendo, o Senhor pode ser mais claro comigo? E eu abro de novo e falo, Senhor, por favor, que o Espírito Santo me dê entendimento, que eu possa entender o que o Senhor quer de mim aqui. E assim Deus fala comigo. Ou em sonho, que é quando Ele me mostra sempre antes, quando eu vou acordar, Deus me mostra alguma coisa e eu compreendo, então ali oro e Deus me dá entendimento daquele sonho, o que Ele quis falar comigo. E assim você sente, né, a presença de Deus. Sinto a presença de Deus. Orientando sua vida. E Deus faz, nós temos o livre-arbítrio. Então Deus faz aquilo que você permite que Ele faça na sua vida. Então se você fala, Senhor, eu quero que o Senhor conduza a minha vida, Ele vai conduzir a sua vida. Ele vai te mostrar os caminhos, seja na palavra, seja na pregação, no louvor, no hino, Ele vai falar com você. Mas você tem que permitir Ele conduzir, aí Ele vai te mostrar o caminho. E você está deixando Ele te guiar. Com certeza. Ele vai conduzindo a vida da gente, né? E a gente acaba sendo mais feliz. Verdade. Né? Sofrendo menos nesse mundo tortuoso que a gente passa, né? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Sim, com certeza. Para mim, esse foi o Everest, sabe, gente, da entrevista. Mas, para você, qual é o seu Everest, o seu ponto alto com Deus? Meu Everest foi quando minha mãe adoeceu, né? E eu aprendi que não só nos momentos felizes que a gente dá graças, mas nos momentos difíceis também. E eu queria deixar para vocês... Em tudo dá graças. Em tudo dá graças. E eu fui aprender isso, a gente aprende vivendo, né? E eu queria deixar para vocês o que me consolou nesse momento difícil, que foi uma semana minha mãe adoeceu e faleceu. E durante a semana que eu estava buscando e orando a Deus para que Deus fizesse a vontade dele na vida dela, essa passagem o Senhor me deu, que foi em Filipenses 4:6, que diz: não estejais ansiosos, inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ações de graça. Então, aqui o Senhor está falando que a gente tem que orar, suplicar e dar ações de graça. Então, eu orava e falava, Senhor, o Senhor pode curar minha mãe. E eu suplicava, Senhor, por favor, cura minha mãe se for da tua vontade. E eu sei que ela pode ficar boa se for dos teus planos, da tua vontade. E eu te louvo pela vida dela. E aí eu dava graças. E quando eu ficava ansiosa e preocupada, não, Senhor, eu quero dedicar a Ti, eu quero consagrar ela a Ti, que a Sua vontade seja feita na vida dela. Não seja feita a vontade da Alane, mas a vontade de Deus. Que é difícil. E quando eu fiz essa oração, que, Senhor, Você pode fazer a Tua vontade, é difícil, porque a vontade dele poderia não ser a minha, da cura, né? Mas eu compreendi que Deus fez o melhor para ela. E essa semana eu estava refletindo e eu entendi. Minha mãe sempre pediu assim, olha, eu quero que Deus me dê uma boa hora e não quero dar trabalho. E o Senhor fez a última vontade dela. E como eu vou contra essa vontade, que era uma vontade dela, que quando ela estivesse pronta, ela queria que o Senhor levasse ela sem dor, sem ela ficar dando trabalho. Esse foi o último pedido dela. Mas pra gente, pra nós como filhos, alguém que já perdeu um ente querido, sabe que não é fácil. É uma dor muito grande. Mas nós temos que confiar que o Senhor está no controle de tudo. E para me confortar, o Senhor me deu o Salmo 131, que eu quero deixar para todos, que diz assim no versículo 14: mas eu confiei em Ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. Os meus dias estão nas Tuas mãos. Queridos, nós não temos controle da vida. Então, os nossos dias estão nas mãos de Deus.
A gente sofre a dor, mas o Senhor sabe que eu sou agradecida porque Ele fez o melhor para ela. Nós ainda estamos num processo de recuperação. O Senhor tem cuidado de nós. E eu quero dizer, Senhor, Tu és o meu Deus. Por isso que às vezes as pessoas falam, por que você fica na igreja o sábado todo? Esse Deus merece o nosso melhor. Eu gosto de chegar cedo na igreja antes de começar, porque é uma forma de adorá-lo e agradecer, dizer, Senhor, Tu és o meu Deus. Tu enviaste Jesus para morrer na cruz por mim, por que não eu dar o meu melhor para Ti? Então, se eu chegar atrasada, no meu conceito eu estou desonrando, porque Ele está me esperando na casa dele. E a gente mesmo não atrasa para o trabalho. Não atrasa para o trabalho, não atrasa para outras coisas. Se você tiver uma audiência com o juiz, você não chega atrasado. Mas às vezes nós deixamos o nosso Criador, o Rei do Universo, esperando e a gente chega atrasada para adorá-lo. Então, eu peço a Deus que me deixe ser uma filha digna de chegar no horário, de louvar e de fazer aquilo. Se tem algo para fazer na casa de Deus, seja qual for o trabalho, eu quero estar. É uma forma de agradecer por tudo que Ele já fez por nós. Com certeza. Vou te dar um abraço aqui, né? Que Deus possa continuar abençoando sua vida, Amém. te fazendo essa serva fiel dele, soldada fiel dele, né? Abençoando você e toda a sua família. Amém. Agradecemos muito pela sua presença aqui no Everest, viu? Tenho certeza que essa experiência vai ser muito enriquecedora para todos que vão ter oportunidade de escutá-la. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho das bênçãos que Deus tem realizado na minha vida e na vida da minha família. Amém. É isso aí, pessoal. Fiquem ligados no Enote TV que vem mais coisa boa por aí.